Momento Saúde de hoje vamos falar sobre daltonismo, né? Um problema aí que muita gente pode ter e não sabe. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente está falando aqui com o Dr. Leonardo Teodoro, que é médico oftalmologista. Doutor, fale um pouco mais sobre o que é o daltonismo. Daltonismo é uma alteração genética que relaciona com alteração na percepção de cores, né? Nosso olho, nós enxergamos 3 cores básicas: o vermelho, o verde e o azul. Existem 3 cones, que são células que percebem essas cores. No daltonismo, a pessoa tem perda de algum ou mais de um dos tipos de cone. Então não existem graus de daltonismo, existem tipos de daltonismo. Você pode ter a perda de um tipo de cor, ou mais, ou de todos os tipos de cor, que a pessoa só enxerga preto e branco mesmo. Então, e está relacionado com o cromossomo X. Então, é por isso que o daltonismo dá mais em homens que em mulheres. É uma doença relacionada bem com genética, né? Nos casos em que a pessoa apresenta daltonismo, quais são o que a pessoa deve fazer? Primeiro, procurar um médico para que ele faça alguns testes. Tem um teste famoso, que é Chihara, que a pessoa tem alguns quadros com números, né? E através desses números você consegue perceber se tem alguma dificuldade ou não na percepção de cores, né? Ou seja, se a pessoa tem ou não daltonismo. Caso tenha daltonismo, não é uma doença que tem uma grande alteração na vida, mas a pessoa tem que ter alguns cuidados. Saber que a cor que ele não percebe, alguns tons, e, em alguns casos, dificuldade de direção. Daltonismo tem cura? Não. Daltonismo não tem cura. É uma doença que a pessoa consegue se acostumar com a doença e se preparar para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, é muito comum, por exemplo, alguns tipos de daltonismo, a pessoa não perceber muito bem a mudança de cor quando o carro da frente freia. Então, a pessoa tem dificuldade de distinguir essa diferença e pode causar mais acidentes. A pessoa tem dificuldade no semáforo. Ela não consegue identificar a mudança de cor no semáforo. Mas, se ela souber a ordem do semáforo, ela consegue dirigir. Essa, inclusive, foi uma mudança recente do Código de Trânsito. Antigamente, o daltônico não poderia dirigir. Hoje, não. O daltônico pode dirigir desde que ele reconheça, entenda as cores, né, a ordem das cores, conforme se iluminam, né? Bom, e para as pessoas que querem tirar um pouco mais de dúvidas em relação ao daltonismo, fazer os exames, qual a indicação? Bom, o site meuoculista.com.br, lá tem informações específicas sobre daltonismo e tem esse teste que eu falei de Chihara, ele está lá no final. Então, se uma pessoa quiser saber se ela tem um daltonismo, é só visitar o site e tentar ver as imagens e ver se ela realmente reconhece os números. Se tiver mais dúvidas, pode procurar um oftalmologista. No meu caso, eu atendo na clínica de olhos Dr. Marco Túlio Teodoro, e entre em contato com a gente. O telefone é 3322-3878. Muito obrigado pelas informações. E se você ficou aí interessado em procurar saber um pouco mais sobre a questão do daltonismo, é só entrar no site, né, e procurar saber um pouco mais sobre o daltonismo. Com imagens de Olivan Yuri e reportagem de Mike Stefano para o SBT.